Estou de regresso para mais um Turismo em Destaque. Esta é uma daquelas perguntas que normalmente costumamos designar como sendo a de 1 milhão de euros. Eu, aqui há 2 meses, no episódio 18 do Turismo em Destaque, tive a oportunidade de dizer que para relançarmos o verão e para relançarmos a atividade turística no seu todo, era preciso criarmos como que uma espécie de um triângulo virtuoso, composto pelo sucesso dos planos de vacinação, composto pela massificação dos testes e, finalmente, no último vértice, ter os tão célebres já certificados sanitários. Como verificámos, entretanto, envolvidos que foram estes 2 meses, e nomeadamente a situação portuguesa evoluiu bastante, seja em termos da vacinação, seja em termos da realização dos testes rápidos, aqueles que são tecnicamente designados por antigênio, seja até na questão, como vimos na semana passada, da emissão ou da criação, melhor dizendo, dos certificados de vacinas, uma vez que, como dizia na semana passada, foi dado o primeiro passo por parte das autoridades comunitárias para a emissão destes tipos de certificados que permitam, por um lado, uma mais fácil circulação dentro da União Europeia e, por outro lado, também uma maior uniformização de regras e normas para se viajar e para se entrar dentro de cada um de todos os Estados-membros. No entanto, esta questão dos certificados de vacinação ou da sua criação foi apenas um primeiro passo. Não podemos esquecer que o verão está muito próximo e, se não houver uma forte vontade política, como estamos a falar de um período de tempo muito curto até ao verão, poderá ainda não ser uma garantia que os vamos ter a funcionar tão rápido quanto seria desejável. Ora, esta decisão do Governo, baseada na opinião e bem dos especialistas, aquilo que nos permitiu foi avançarmos para esta última fase de desconfinamento e, obviamente, que foi uma notícia que, do ponto de vista genérico, devemos saudar e devemos necessariamente ficar satisfeitos. Contudo, e se do ponto de vista turístico ela também foi uma boa notícia, no entanto, não deixou de ser uma notícia dada muito, mas mesmo muito, em cima da hora. Eu recordo que o anúncio que o país iria passar esta última fase de desconfinamento foi feito na quinta-feira à noite e com aplicação logo na madrugada de sexta para sábado, isto é, às 0 horas de sábado. Ora, isso motivou e levou a que muitas empresas tivessem que, em muito pouco tempo, tomar muitas e importantes decisões, não só aquelas que têm a ver com terem que se preparar para começarem a acolher os seus clientes, o que já de si não era tarefa pouca, como tiveram que assumir que iriam correr alguns riscos, já que a maior parte delas, por força do impacto da pandemia na atividade turística, tinham aderido ou até tinham sido forçadas naqueles casos em que, do ponto de vista legal ou administrativo, as suas atividades foram forçadas a encerrar, tinham sido, digo eu, aderido ou sido obrigadas a aderir aos planos de ajuda por parte do Estado. E, portanto, como nós sabemos, para reabrir, na grande parte dos casos, isso implica abdicar ou sair ou deixar de estar presente nesses planos, nomeadamente aqueles que tinham a ver ou estão relacionados com os apoios ao emprego. E, portanto, muitas delas arriscaram, mas também muitas houve, que optaram por não abrir desde já as suas portas e aguardar mais uns tempos para ver como é que vai evoluir esta 4ª fase do desconfinamento. Aquilo que eu espero e desejo, sinceramente, aliás, aquilo que todos nós esperamos e desejamos sinceramente, não só do ponto de vista da saúde pública, como também da economia e, em particular, do turismo, é que, tal como é dito na pergunta, este seja o início de uma história feliz. Uma vez que, pelo menos, e isso já é certo, neste momento o turismo está perante a maior janela de oportunidade com que se deparou desde o início da pandemia. E, portanto, julgo eu, para concluir, que este é o momento em que devemos transformar o triângulo virtuoso que eu comecei por referir num quadrado virtuoso, acrescentando naquele último vértice a responsabilidade individual. A responsabilidade de todos e de cada um de vós. A sua responsabilidade e a minha responsabilidade. Porque todos, o que é um facto, é que neste último ano, todos fomos, aliás, continuamos a ser agentes
saúde pública. E agora, todos também devemos ter um papel ativo e devemos ser atores importantes na retoma da economia e, em particular, na promoção da atividade turística. Uma coisa é certa, não podemos regredir. Portugal, do ponto de vista do turismo, não pode voltar atrás. E, portanto, devemos continuar a ter presente que o vírus pode ter aliviado e as suas consequências podem ser mais ligeiras, mas seguramente o vírus não foi de férias. Sem dúvida alguma que este é um tema muito pertinente e para o qual eu já por diversas vezes tive a oportunidade de chamar aqui a atenção, em particular há 3 semanas, no episódio 24 do Turismo em Destaque, onde lhe dei particular ênfase. E dei-lhe ênfase e tenho vindo a chamar este assunto aqui a estes episódios por uma razão simples. É porque eu acredito que ele será um dos fatores mais importantes que os consumidores, isto é, que os turistas, pesarão a quando da escolha, a quando da decisão do destino turístico por onde irão gozar as suas férias. E uma coisa é certa, e parece-me que é óbvia, é que ninguém vai querer correr riscos. E, portanto, se quem viaja maioritariamente vai estar vacinado, também vai querer escolher destinos onde as pessoas que sabe com quem vai contactar, nomeadamente os profissionais de turismo, também estarão vacinadas. Por outro lado, é bom nós termos presente que o impacto brutal que a pandemia teve na atividade turística motivou a que, infelizmente, muitas empresas, para sobreviverem, tivessem que proceder ao despedimento de muitos dos seus trabalhadores. Verdade também é que o turismo, por o facto de estarmos em pandemia, não deixou de ser uma atividade económica sazonal. E, portanto, vamos entrar na chamada estação alta, onde normalmente o turismo tem necessidades acrescidas de mão de obra. Ora, a conjugação destes 2 fatores, por um lado, o despedimento de trabalhadores e, por outro lado, o acréscimo natural, fruto da época de mais trabalhadores, vai forçar a que este ano, em particular, muitas empresas tenham que recorrer ainda mais do que o habitual ao recrutamento dos chamados trabalhadores temporários. Ora, é muito importante, por isso, que se veja bem o que é que se passa à volta do turismo, isto é, o que é que se está a passar e a acontecer noutras áreas, porque este aspecto, como temos vindo a ter notícia, aliás, está a ser um verdadeiro calcanhar daqueles para muitos surtos que estão a acontecer em várias áreas de atividade económica. Portanto, é bom que, por assim dizer, o Portugal turístico ponha os olhos nestes casos e siga os bons exemplos de alguns outros destinos, como seja o caso da Turquia, como seja o caso da Grécia, como seja o caso da Croácia, como seja até o caso da nossa própria Madeira, que ainda agora na semana que findou veio reconfirmar que até ao final do corrente mês, isto é, que até ao final de maio, vai vacinar a totalidade dos profissionais de turismo. Impõe-se, pois, e assim, que as empresas estejam preparadas, estejam atentas a este tipo de situação, nomeadamente tenham capacidade para testarem frequentemente todos os seus trabalhadores e também, por outro lado, que todo esse esforço seja apoiado por parte do Estado, por parte das autoridades de saúde pública e que, de uma vez por todas, também assumam que as profissões turísticas devem ser prioritárias em próximas fases de vacinação. É que tudo isto, seguramente, é preferível do que andarmos um pouco com o coração nas mãos e andarmos sempre a temer a possibilidade de, a qualquer momento, podermos deparar com um surto que nos venha não só a prejudicar do ponto de vista da nossa imagem internacional e com reflexos diretos na atividade turística, mas que também possa ser aproveitado e explorado pelos nossos principais concorrentes. Até de hoje a uma semana, cuide de si, ajude o turismo.